Olá, boa tarde a todos. Começando agora o Bora RN desta quinta-feira, 7 de abril de 2022. Nesse mesmo dia, em 1963, era instalado o município de São José do Seridó, que um ano antes havia sido desmembrado de Jardim do Seridó. Dado do livro Cronologia do RN de Aloísio Azevedo. Vamos agora aos destaques de hoje. O governo libera o uso das máscaras em ambientes fechados em todo o estado. E a gente ao vivo conversa com um advogado para saber se empresas, hospitais, lojas podem exigir o uso da proteção por clientes e funcionários. Vacinação itinerante começa hoje a funcionar unidade móvel para aplicação de doses contra a Covid aqui em Natal. Greve dos professores na capital. Prefeitura pede ilegalidade do movimento que já dura quase 2 semanas. Política. Ana Ruth Dantas comenta hoje no estúdio a aproximação do MDB e PT aqui no estado. Garibaldi Alves, pai do ex-governador Garibaldi Filho, morre aos 98 anos. O Projeto 6 e Meia retoma a temporada 2022. A gente vai mostrar como foi a primeira noite no Teatro Riachuelo. Bora RN está no ar. Olha só que interessante, quase 2 anos após o anúncio da obrigatoriedade do uso de máscaras aqui no estado, começamos o dia de hoje com a opção de usar ou não em qualquer ambiente. O novo decreto entrou em vigor hoje no Rio Grande do Norte e só há uma recomendação de uso de máscaras, em alguns casos, como por exemplo para quem tiver sintomas gripais. E com essa novidade pairam algumas dúvidas na cabeça da gente, Empresas podem exigir a obrigatoriedade do uso da máscara? A gente vai saber agora com o advogado especialista em direito constitucional, João Vitor Holanda. Seja bem-vindo ao Bora RN, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos que nos acompanham na Band Natal. Então, a gente gostaria de saber justamente isso, Se agora, com essa flexibilização do uso das máscaras, algumas empresas, as lojas, por exemplo, de rua, de shopping, dentro dos estabelecimentos, os proprietários podem exigir o uso dessa máscara? Vamos lá. Então, hoje nós temos essa discussão que ainda gera muitas dúvidas no que diz respeito à interpretação desses decretos, mas ao menos nós podemos olhar com um pouco mais de otimismo, já que tanto os decretos dos municípios no nosso estado quanto o decreto estadual, eles facultam a utilização de máscara. Foi retirada a obrigatoriedade do uso das máscaras em razão do atual estágio da pandemia no que diz respeito ao sistema de saúde público. Então, não existe hoje mais nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma norma administrativa que impõe a obrigatoriedade do uso de máscaras. As empresas, dentro de uma autonomia, elas têm sim a possibilidade de estimular, de recomendar, de apresentar como uma solução desejada para aqueles seus clientes, seus usuários, a utilização das máscaras. Mas em que pesem algumas divergências sobre esse tema, nós entendemos que não pode haver a obrigatoriedade do seu uso. Não pode haver qualquer sanção para as pessoas que se recusem a utilizar as máscaras. Isso certamente é uma discussão que pode gerar, inclusive, uma provocação da Justiça para solucionar uma eventual diferença de entendimento. Isso quanto aos clientes, Mas quanto aos funcionários daquela empresa? Exatamente. Então, em relação aos funcionários, aos colaboradores que estão vinculados àquela empresa ou àquele estabelecimento, a situação é um pouco diferente. O empregador, ele naturalmente, isso está previsto na CLT, ele tem um poder hierárquico, ele tem um poder regulamentador e ele pode impor ao seu funcionário a observância de algumas normas de conduta. Dentre essas normas, nós temos a possibilidade de haver a imposição do uso de equipamentos de proteção individual. E ainda hoje nós temos uma portaria interministerial assinada pelo Ministério do Trabalho e também da Previdência Social que traz a máscara como esse equipamento de proteção individual. Então, aquelas empresas que queiram que os seus funcionários, os seus empregados, continuem a utilizar as máscaras, elas podem sim impor como uma obrigatoriedade de observância por aqueles que estão vinculados a ela.
Mas ela teria que fazer isso formalmente ou apenas numa conversa com esses funcionários? Olha, o ideal é que haja uma comunicação expressa e inequívoca dessa orientação, né? Se puder ser por meio de um documento escrito, é sempre a solução mais adequada, mas a depender do nível de complexidade daquele estabelecimento, muitas vezes uma conversa informal ela é suficiente, né? Caso haja a não concordância por parte do empregado ou uma desobediência, aí sim a empresa precisa formalizar uma advertência, né? E se essa não observância do uso de máscara, ela for reiterada, ela for continuada, inclusive pode haver a possibilidade de uma demissão com justa causa. Então, os empregados eles devem sim, no que diz respeito à utilização das máscaras, mesmo com o novo decreto do Estado do Rio Grande do Norte, obedecer às orientações, às recomendações e até mesmo à imposição da empresa para a utilização da máscara. Caso a empresa opte por não impor, o funcionário tem a faculdade de utilizar, né? Então, não é porque a empresa não estabeleceu essa obrigatoriedade que aquele funcionário que ainda se sinta um pouco temeroso com o contágio da Covid-19, ele tem sim o direito de continuar usando a sua máscara. Certo. E para a gente finalizar, isso se aplicaria também para as unidades hospitalares, né? As unidades de saúde, para todos os funcionários? Com ainda mais razão nas unidades de saúde, né, que atendem o público que já está numa situação de vulnerabilidade no seu estado clínico, a utilização de máscara ela é bem relevante. Então, a administração dos hospitais ela pode sim, inclusive, para os acompanhantes e também para os pacientes que estejam na área comum, é bastante razoável e proporcional à obrigatoriedade do uso de máscaras, por se tratar de um ambiente em que se trata pessoas com problemas de saúde que podem ser agravados num eventual contágio com o novo coronavírus, né, da Covid-19. Aí chamaria de um legado mesmo, né? A gente, quando fosse para um pronto-socorro, né, já sabe como é, vai de máscara, tem esse cuidado, nunca é demais, né, isso, doutor? Com toda certeza. Desde 2009, quando nós tivemos aquele problema da gripe H1N1, as pessoas passaram a incorporar no seu dia a dia, na sua higiene, o uso do álcool em gel. Então, é muito provável que a utilização do álcool em gel reforçada pela pandemia da Covid-19 e a utilização também das máscaras não passem esquecidos, né, nos próximos meses e até nos próximos anos, porque nós temos um problema de saúde pública muito forte, sobretudo em regiões como a nossa, a brasileira, né, de alto índice de contágio em diversos vírus, diversas doenças, e a máscara é, sem dúvida, um anteparo, um meio de proteção para as pessoas, né, em ambientes, sobretudo, com grande circulação de frequentadores. Tá ok, João Vitor Holanda, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Bora RN. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Boa tarde. E ainda dentro do tema pandemia, vamos trazer os dados atualizados da vacinação. O Rio Grande do Norte tem 82% da população geral dentro do público-alvo totalmente vacinada. 2.623.000 pessoas e com uma dose apenas 92%, quase 3 milhões de potiguares. Para quem ainda não completou o esquema vacinal, hoje, inclusive, a Prefeitura de Natal, em parceria com o SESC, ampliou o serviço de imunização contra a Covid com uma unidade móvel. Essa imagem aí que vocês estão vendo já em funcionamento a partir de hoje. De segunda a sexta-feira, qualquer pessoa com 12 anos ou mais pode ser atendida. Nesse serviço itinerante serão aplicadas desde a D1 até a D4. A unidade, como eu falei, começou a operar hoje, fica em frente ali do Praia Shopping, perto do cinema, e ficará nesse mesmo ponto até o dia 6 de maio. O horário é das 10 da manhã até às 7 horas da noite. E essa semana a gente mostrou com alegria aqui, né, a baixa significativa no número dos números em geral da pandemia, né? A ocupação de leitos críticos, por exemplo, zerada no Seridó e assim segue. E a média do estado continua aí em torno de
5% de ocupação de um total de 70 vagas SUS exclusivas para Covid e outras doenças respiratórias. Lembrando que já tivemos mais de 400 leitos exclusivos para Covid no auge da pandemia só aqui no estado. A Secretaria de Saúde nos confirmou hoje que vem revertendo os leitos Covid para leitos de UTI convencionais desde novembro do ano passado. Já foram 170 leitos desativados pela não necessidade de uso. E olha, mudando de assunto, esses destaques, entre eles, tem a prisão em flagrante pela Polícia Federal de um homem que recebeu R$ 4.000 em dinheiro falso pelos Correios. O caso aconteceu na cidade de Pau dos Ferros, no oeste potiguar, nesta quarta-feira. O flagrante foi na hora do raio-x, quando foi identificada na encomenda a quantia em dinheiro. O homem foi preso no momento de receber o pacote e levado para a Polícia Federal de Mossoró. Foi indiciado por crime de moeda falsa e encaminhado à cadeia pública da cidade. Vereadores de Natal aprovaram por unanimidade nesta quarta-feira um projeto de lei que determina a instalação de grades e telas de proteção em áreas comuns de risco de acidentes em novos condomínios construídos na capital. Para passar a valer, falta a sanção do prefeito Álvaro Dias. A matéria entrou em votação após a queda de uma criança de 1 ano de um prédio em Nova Parnamirim. A greve dos professores da Rede Municipal de Ensino de Natal continua e agora a Prefeitura pede na Justiça a ilegalidade do movimento, que já dura 12 dias. Começou em 26 de março. Os educadores querem informações sobre a implantação do piso do magistério de 2022, pedem concurso público e mais estrutura em escolas e CMEIs. Quinta-feira, dia de comentar política com Ana Ruth Dantas. Boa tarde, Ana Ruth. Olá, Mariana. Boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa nos assistindo. Pois é, a quinta-feira virou o dia oficial da política por aqui, pelo Bora. Que bom estar aqui novamente. Nesse horário do almoço, né? É verdade. Ana, então hoje o assunto seria essa aproximação dos dois partidos, MDB e PT aqui no Rio Grande do Norte? É verdade, Mariana. Entre idas e vindas, o MDB se aproximou do deputado estadual Ezequiel Ferreira. Em um dado momento, há uns 15 dias, chegávamos a comentar aqui no Bora a possibilidade de Ezequiel Ferreira ser o candidato a governador, Walter Alves seria o candidato a vice. Tudo isso foi superado porque o deputado Ezequiel Ferreira desistiu de postular o cargo de governador. Nesse contexto, chegou a figura do ex-presidente Lula tentando construir uma ponte entre o PT de Fátima Bezerra e o de Lula, naturalmente, e o MDB do deputado federal Walter Alves. É nesse contexto que está sendo construída a aliança de Fátima Bezerra, candidata à reeleição pelo PT, e, por outro lado, Walter Alves, hoje deputado federal, seria candidato a vice-governador, e nessa chapa, fechando, estaria a figura do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que é do PDT, e quase fechado, e eu digo quase fechado porque em política só se fecha com a convenção, mas quase fechado, ele será o candidato a senador nessa chapa. Então acabou aquela dúvida, que a gente estava aqui na semana passada, não sei, você não sabe, ele não sabe. Pois é. Finalmente ele tomou essa decisão que parece que foi a melhor mesmo para esse momento, né, Ana? O deputado estadual Ezequiel Ferreira, ele tomou essa decisão, não trocou o certo, o aparentemente certo, pelo duvidoso, vai para uma aparente candidatura fácil a deputado estadual, com um projeto que não é tão fácil, embora possa parecer. Qual é? O de continuar presidente da Assembleia Legislativa. Esse é o grande desejo dele, é o que ele vai tentar, mas em se tratando dessa pretensão ou dessa possibilidade, nada se pode falar agora, por um motivo muito simples. A presidência da Assembleia Legislativa, ela vai ser definida e vai ser votada pelos novos deputados estaduais. E aí volta aquela história, nem eles sabem, nem a gente sabe quem serão os 24 a serem eleitos. Eu, por exemplo, acredito que nós vamos ter uma eleição com muitas surpresas. Esses chapões podem deixar muito
muitos grandes peixes no meio da praia sem chegar ao intento final. Agora, Mariana, se você me permite, essa aliança MDB e PT que eu falava há pouco, do deputado federal Walter Alves com a governadora Fátima Bezerra, ela enfrenta resistências, sobretudo em um determinado bloco do PT. Então, em que pese o PT ter avalizado e ter outorgado a Fátima Bezerra a negociação com os outros partidos para essa chapa majoritária, é muito claro, é muito nítido, se percebe dentro do PT que há uma resistência à aliança com o MDB de Walter Alves. Mas, no final, a palavra deverá ser da governadora, naturalmente. Perfeito, Ana. Muito obrigada mais uma vez por toda essa informação que você traz aqui, importante de bastidor para a gente da política do Rio Grande do Norte. Sempre muito bom estar aqui com você, Mariana, com os telespectadores, reforçando o convite de daqui a pouquinho, 18h50, eu vou estar aqui nesse estúdio com o nosso Band Cidade. Obrigada, Mariana, boa tarde. Até a próxima, obrigada. Até a próxima. E, gente, faleceu na madrugada de hoje o ex-senador e ex-vice-governador Garibaldi Alves, pai do ex-governador Garibaldi Filho. O político já estava com 98 anos e morreu, segundo a família, por causas naturais dentro da própria casa em Natal. O velório começou agora ao meio-dia, a missa será às 5 da tarde e o enterro às 6 no Morada da Paz, cemitério que fica em Emaús. Agora a gente vai para o intervalo, na volta vamos mostrar que já dá para parcelar o Pix. Também vamos falar da final de ontem de noite, deu América e muita gente de olho na Band, porque o nosso canal no YouTube teve novo recorde de visualizações. A gente volta já. Estamos falando de futebol. Ontem a gente mostrou aqui a taça da Copa RN, disputada por América e ABC na noite de ontem. Quem levou a melhor foi o Alvirrubro, mesmo com o empate. Vamos entender. A decisão do segundo turno do Campeonato Potiguar colocou em campo América e ABC para mais um Clássico Rei. Com público recorde na arena, mais de 19 mil pagantes e a estreia do VAR no campeonato estadual, o Alvirrubro entrou em campo com a vantagem do empate, mas queria a vitória para trazer a decisão do campeonato para casa. Mas clássico é jogo truncado e o ABC conseguiu fazer uma marcação eficiente, dificultando a vida dos donos da casa. Até que aos 18 minutos, o Wallace pernambucano foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. E aí foi quando o VAR entrou em cena e confirmou que não houve a penalidade. O ABC tentou algumas investidas, mas perdeu o poder de criação com a saída de Alan Dias machucado. Inclusive, os torcedores reclamaram de pênalti no lance, mas o VAR não foi acionado. Com dificuldades em sair para o jogo, os times arriscavam em chutes de fora da área. As melhores oportunidades vieram no final do primeiro tempo. Pelo lado alvirrubro, o William Marcílio teve a chance de marcar aos 38 minutos. E o ABC levou perigo aos 44 minutos com Kelvin. Sabendo que precisava marcar o gol, o ABC voltou para a segunda etapa mais ligado. E logo no primeiro minuto abriu o placar, mas o gol foi anulado. A oportunidade fez o alvinegro crescer mesmo com a pressão da torcida. Fazendo falta para tentar frear o time de Fernando Macchiori, foi nas bolas paradas que o ABC teve chances. E se o alvinegro tinha perdido Alan Dias, o América perdeu o Wallace pernambucano, que deixou o campo sentindo contusão. Como se tratava de decisão e clássico, o jogo ficou nervoso e as equipes ainda viram Zé Eduardo e Jefinho serem expulsos. Com um a menos de cada lado, o jogo ficou aberto e com possibilidades, mas nada de gols. E com o empate, a torcida do América pôde comemorar o título do segundo turno do Campeonato Potiguar. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, igual todos os clássicos foi, né? E esse grupo lutou muito, trabalhou muito, passamos por várias situações no campeonato e hoje a gente vir para cá e ver esse espetáculo que a torcida nossa deu aqui hoje no nosso estádio. A gente sentiu a força da nossa torcida desde o início do jogo, empurrou a gente, então nada mais merecido que esse título a gente dedicar a todos esses torcedores e aos nossos familiares que estão em casa torcendo por nós. A intenção é de dar oportunidade e trazer de volta o torcedor, a mulher, a família, as crianças, ver várias crianças aqui e as coisas com resultado também, que isso é muito importante, as coisas vêm acontecendo. E aí hoje está de parabéns o torcedor
torcedor que compareceu nas outras partidas e hoje veio em peso, batendo recorde. Tem que continuar assim, que o América precisa de todos. América é alegria no esporte e no futebol. América, América. A transmissão da final do segundo turno do Campeonato Estadual levou a Band RN a bater recorde no canal do YouTube. Foram 53 mil pessoas assistindo a partida simultaneamente no nosso canal e o número de visualizações chegou a 232 mil. A Band RN agradece a você que acompanhou essa festa com a gente. Bom, e na noite de ontem aconteceu também, aqui em Natal, o primeiro show da temporada 2022 do Projeto 6 e Meia. O espetáculo, que contou com as apresentações dos cantores Marcelo Genesi, do Potiguar Irã Barreto, teve forte participação do público que compareceu em peso ao Teatro Riachuelo. Logo na entrada do Teatro Riachuelo, em Natal, fila para conferir as atrações de estreia de um dos espetáculos mais tradicionais do estado, o Projeto 6 e Meia. No saguão do teatro, convidados, espectadores e muitos fãs, todos ansiosos pela volta dos shows presenciais. Agora, depois dessa pandemia horrível, a gente voltar para os shows é fantástico, maravilhoso. Vim conhecer, eu não conhecia ainda, apesar de morar aqui, mas mesmo quando era no Teatro Alberto Maranhão, eu nunca tive a oportunidade de ir. E hoje eu estou tendo de vir aqui prestigiar. Eu assistia desde o Teatro Alberto Maranhão, faz muito tempo, né? E é maravilhoso estar pensando nessa volta, né? Mais do que nunca, assim, esse retorno depois de pandemia, né? 2 anos de pandemia, não acabou ainda, mas essa lacuna de shows presenciais faz muita falta. O show de abertura da temporada 2022 do Projeto 6 e Meia ficou por conta do cantor paulista Marcelo Genesi e do potiguar Irã Barreto. Ambos nomes consagrados para o público aqui do estado. Eu sinto como uma bênção a gente poder se reencontrar no nosso festejo tete a tete, com respeito e amor à vida, já sem máscara, já num outro momento da pandemia, podendo sair do trabalho e voltar para casa com um assunto novo que às vezes um show desperta, né? Então é uma comemoração grávida de sentidos, a gente está comemorando e resistindo a muita coisa, né, nesse dia de hoje. Estou muito honrado de ter sido convidado pelo Projeto 6 e Meia, que eu amo, para inaugurar o retorno dele no formato original. Como estava fazendo muita live, né? A gente sentia o calor das pessoas, do público, dos fãs, mas o aplauso, o carinho, né, presencial é muito mais valoroso, né? Então, esse momento é de celebrar isso também, né? A volta aos palcos com grande estilo e com todos, né? Que venham todo mundo aí para a gente se abraçar, também confraternizar esse momento com muita magia musical. E foi só o espetáculo começar que o público embarcou junto na alegria e comemoração. Até março do ano que vem, o Projeto 6 e Meia pretende realizar 12 edições, com pelo menos 24 shows, sendo sempre com um nome nacional e outro local em cada apresentação. As atrações para a temporada deste ano incluem convidados como Fafá de Belém, Chico César, Tânia Alves, Guilherme Arantes, Geraldo Azevedo, entre outros artistas. Os shows têm início sempre às 6h30 da noite, no Teatro Riachuelo. A matéria do Pix, que eu estava super interessada em ver esse parcelamento, aí mais uma forma de parcelamento, vai ter que ficar para amanhã. Nosso tempo acabou, infelizmente. Mas é isso, a gente se encontra às 12h30 desta sexta-feira. Até lá!